Oi, tudo bem? Nesse vídeo a gente dá continuidade ao equilíbrio químico e agora a gente vai falar um pouco mais especificamente de algumas fórmulas, algumas características do equilíbrio que é importantíssimo que você conheça, porque boa parte das questões de equilíbrio vão abordar o que a gente vai ver neste vídeo de hoje. Então foca, se arruma aí na cadeira, vamos embora que hoje tem a aulinha de constantes de equilíbrio. Depois da vinheta, partiu a aulinha. Bom, então para continuar falando do equilíbrio, eu quero trazer novamente aquela reação que a gente viu no comecinho da aula passada. No vídeo anterior eu tinha colocado para você uma reação de um A com um B, formando um C e um D. E a eles eu tinha atribuído os coeficientes estequiométricos, que eram basicamente as letras minúsculas deles mesmos. Então agora que você já entendeu como o equilíbrio funciona, eu quero focar com você exatamente no momento em que o equilíbrio já foi estabelecido. Ou seja, fazendo aquela tabela da nossa aula passada com início, reação e equilíbrio, eu vou olhar especificamente para a última linha dessa tabela, que é a linha onde o equilíbrio já está estabelecido. E eu quero que você retome lá da última aula que nesse momento em que o equilíbrio já está acontecendo, a gente tem uma condição muito especial, que é uma condição onde as velocidades das reações, direta e inversa, se igualam ali. E é isso que a gente define como equilíbrio. E você vai lembrar bem que na aula passada eu te dei dois exemplos. Um dos exemplos a gente estava tratando de concentrações em mol por litro, e no outro exemplo a gente estava tratando de pressões de gases num recipiente. E essa diferenciação é importante para que você perceba que equilíbrios costumam aparecer no seu vestibular ou em termos de concentração ou em termos de pressão e pressão parcial. Então é importante que você saiba relacionar ou lidar com os equilíbrios em ambas as unidades. Então saiba lidar com concentração em mol por litro, então aprenda a lidar com o equilíbrio em termos de concentração molar ou em termos de pressão. Vai ser sempre assim que vai aparecer. Então é exatamente por isso que eu vou dividir essa nossa análise de constante em equilíbrio em duas análises. Uma análise para concentração, uma análise para pressão e pressão parcial dos componentes. Então eu quero que você assuma a partir de agora que esses componentes vão ser componentes gasosos e que componentes gasosos eles podem sim apresentar uma concentração molar. Todas as vezes que um gás está confinado num certo volume, tem uma certa quantidade de mols presa no volume e, portanto, uma concentração molar para esse gás. E se a gente está falando de gás, o gás ocupa um espaço e exerce uma pressão no recipiente, portanto, também possui pressão e pressão parcial numa mistura. Ou seja, se a gente considerar que todos esses componentes são gases, a gente pode trabalhar tanto em termos de concentração quanto em termos de pressão. Daí fica qual que seria a outra possibilidade? A outra possibilidade seriam componentes ou reagentes em solução aquosa. Daí, nesse caso, não faz sentido de falar de pressão. Portanto, em componentes em solução aquosa, não faz sentido falar de equilíbrio em termos de pressão parcial. Então, saiba diferenciar bastante bem. Quando eu tenho componentes em solução aquosa, eu só posso usar o equilíbrio em termos de concentração. Quando eu tenho componentes gasosos, eu posso falar tanto de concentração molar quanto de pressão parcial dos componentes. E agora eu vou então elaborar um pouco melhor essa ideia para você não ficar confuso aqui. Lembra que, na verdade, por essa reação ser um equilíbrio e uma reação reversível, ela pode ter um sentido que nós chamamos de sentido direto e o sentido inverso na reação. E eu retomo aqui com você que em cada um dos sentidos nós possuíamos então uma velocidade de reação nesse sentido. No sentido direto, nós temos as concentrações de A e B elevadas aos seus expoentes, Azinho e Bzinho, enquanto que na inversa a gente tem a velocidade com uma constante 2, que é a constante da inversa, vezes as concentrações dos reagentes da reação inversa. Lembra que a reação inversa é o sentido 2 e que, portanto, os reagentes são C e D elevados aos seus coeficientes estequiométricos. E você vai lembrar bem que no equilíbrio, a gente definiu na aula passada que as velocidades precisam ser iguais, então V1 igual a V2. Eu te falei que esse equilíbrio é dinâmico, essas reações não deixam de acontecer e que isso daqui se estabelece no momento do equilíbrio. E o que eu quero fazer é exatamente destrinchar esta ideia aqui. Eu vou pegar essas velocidades e vou igualar uma com a outra. Perceba que eu estou usando as velocidades em termos de concentração, ou seja, eu analiso aqui nesse primeiro momento em termos de concentração. Então vamos analisar a constante de equilíbrio em termos
termos de concentração. Lembre-se que eu estou falando de concentração molar, esse colchetinho representa mol por litro. Então, quando eu igualo essas equações, o que eu percebo é que eu tenho o K1 e o restante aqui da equação, e o K2 e o restante também da outra equação. O que nós fazemos, então, é isolar as constantes K de um lado e isolar as concentrações do outro. Quando a gente faz isso, a gente tem um novo termo aqui, K1 sobre K2, que no equilíbrio químico será definido como a nossa constante de equilíbrio. Então, você acabou de descobrir qual que é a constante de equilíbrio e como que a gente descobre ela. É só isolar aqui as constantes K1 e K2, colocar uma sobre a outra e você acabou de descobrir qual é o valor da constante de equilíbrio. Se a gente continuar desenvolvendo isso daqui, o outro lado da equação possui as concentrações, todo mundo elevado aos seus expoentes, como já estava anteriormente. Pronto, e você então acabou de descobrir como que se calcula qualquer constante de equilíbrio em termos de concentração. Essa constante em termos de concentração nós costumamos chamar de Kc, portanto essa constante de equilíbrio nós chamaremos de Kc. Então o Kc pode ser calculado como a razão entre as concentrações dos produtos e dos reagentes, todas elevadas aos seus coeficientes estequiométricos. Então guarda aí que o Kc é exatamente assim que se calcula e fica bastante fácil de fazer essa conta depois que você já tem a linha do equilíbrio. Lembra, isso aqui é depois que o equilíbrio está formado, naquela tabela que a gente fez na aula passada é a última linha, portanto você pega os valores da última linha e substitui aqui na equação, pronto, você acabou de achar o equilíbrio em termos de concentração. Se você lembrar bem do exemplo que a gente fez na aula passada, o primeiro deles foi o exemplo da síntese de Haber-Bosch, que é a síntese da amônia. E eu te falei assim, ó, no equilíbrio, depois que a gente concluiu a tabela, a gente percebeu que possuíamos 1,6 desse cara, 2,2 desse cara e 3,6 desse cara. Para facilitar, a gente vai assumir que esses valores estão todos em mol por litro, que, portanto, essa reação foi dada em termos de concentração molar. E como que a gente faz, então, para calcular a constante de equilíbrio nessa reação na linha do equilíbrio que a gente já obteve? Tá aí, fica bastante fácil, só colocar a concentração do NH3 elevado ao quadrado, porque é o produto da minha reação, no caso, a reação do NH3 elevado ao seu coeficiente estequiométrico, dividido pelos reagentes elevados aos seus coeficientes estequiométricos. Então, usando o exemplo da aula passada, se nós quiséssemos escrever qual a expressão da constante de equilíbrio, olha o que eu falei, aparece assim nas questões do vestibular. Calcule ou demonstre ou obtenha a expressão do equilíbrio. Esta é dita a expressão do equilíbrio. E aí, depois que você obtém a expressão do equilíbrio, é só substituir os valores 1,6 ao quadrado, 2,2 elevado à primeira e 3,6 elevado ao cubo. Fazendo essa conta rapidinho, você vai perceber que esse Kc vai ser aproximadamente 0,025. E aí a pergunta que você deve estar se fazendo agora é, qual que é a unidade dessa constante Kc? Nesse momento eu vou só te falar que o constante de equilíbrio não possui unidade. Ah, Taif, por que não possui unidade? Constante de equilíbrio não possui unidade. Se você for substituir as unidades do K1 e do K2, você vai perceber que elas vão se cancelar e que a constante de equilíbrio nunca apresenta unidade. Então guarda isso aí na sua vida, constantes de equilíbrio não apresentam unidade. Nesse nosso exemplo, portanto, a gente descobriu que a constante vale 0,025 aproximadamente. Mas lembra, do mesmo jeito que a gente fez a análise do equilíbrio em termos de concentração, nós podemos fazer também em termos de pressão. E o equilíbrio em termos de pressão chama-se Kp, e a expressão pode ser obtida de uma maneira muito semelhante a essa, então eu vou ganhar tempo para nós e falar que o Kp ele pode ser escrito como pressão parcial do componente C gasoso elevado ao seu coeficiente estequiométrico, e a mesma coisa para todos os outros componentes. E lembra, pressão parcial é a pressão que cada um dos componentes gasosos exerce sozinho dentro do recipiente. Então a sua questão tem que te passar essa informação de pressão parcial para que você consiga substituir aqui. E dessa maneira, perceba que é muito parecida com a fórmula do Kc, a gente consegue então calcular constantes de equilíbrio em termos de pressão. Essa é uma expressão genérica da constante de equilíbrio Kp. Mas eu já vou apagar essa lousa, então guarda bem que esse P de C, na verdade, é a pressão parcial do composto C, e que o P de D é a pressão parcial do D, e que a soma de todas essas pressões parciais tem que dar a pressão total do recipiente. E isso é muito importante. Todas as vezes que eu tenho componentes gasosos, a soma de todas essas pressões tem que dar a pressão total no recipiente. Isso costuma aparecer nas questões. E para que você entenda como que a gente faz para aplicar o Kp, eu vou retomar então o segundo
do exemplo da nossa aula passada, que era o exemplo do PCl3 virando PCl5. Tem que lembrar que todos esses componentes são gasosos e que só por isso que existe a pressão parcial e a constante de equilíbrio em termos de pressão, porque eles são gasosos. Se tivesse em solução aquosa, não daria para fazer pressão parcial nem constante em termos de pressão. E lá naquela questão, no equilíbrio, a gente tinha descoberto que tinham sobrado 5 atm de PCl3, 1 atm de Cl2 e 2 atm de PCl5. E que é essa linha que a gente usa para calcular o Kp, e que o Kp dessa reação pode ser escrito como a pressão parcial de PCl5 elevado ao seu expoente, que é 1, sobre a pressão parcial dos reagentes, que são PCl3 e Cl2, ambos elevados ao expoente 1, que é o coeficiente estequiométrico de todos eles. E aí fica tranquilo somente substituir esses valores. A gente tem 2 elevado à primeira sobre 5 vezes 1. Portanto, 2/5, 0,4, sem unidade, porque constante de equilíbrio não possui unidade. E assim você entendeu como que a gente faz para calcular a constante de equilíbrio após já termos obtido a última linha daquela nossa tabela, que é a linha do equilíbrio já estabelecido. Então não esquece, para fazer o equilíbrio, a primeira coisa é aquela tabela que a gente viu na aula passada, para que você consiga obter a linha do equilíbrio e a partir daí calcular as suas constantes de equilíbrio. E agora vamos formalizar alguns pontos importantes agora que você aprendeu o equilíbrio, porque esses pontos importantes podem aparecer no seu vestibular, principalmente aquelas questões que fazem várias afirmações e você tem que analisar cada uma delas separadamente. O vestibular costuma te dar algumas pegadinhas para você identificar lá na hora da prova. Então vamos formalizar algumas coisas dessas que podem aparecer aqui para que você não erre bobagem e perca uma questão na hora da sua prova. Primeira informação importante, então, é que você já percebeu que a constante de equilíbrio não possui unidade. Então, a constante é adimensional. Isso mesmo, ela não possui dimensão, ela não possui unidade. Então, tem que guardar isso aqui com a sua vida. Você olhou uma certa constante K na sua equação, no seu texto, e percebeu que a constante K tem unidade. Opa, essa constante não pode ser a constante do equilíbrio, porque a constante do equilíbrio não pode aparecer com unidade de jeito nenhum. Então, na hora de responder uma questão, cuidado para não esquecer e sem querer colocar alguma unidade aleatória lá. Não tem unidade. Essas questões de afirmação também podem falar para você o seguinte, olha, alterando a concentração de PCl5 para mais ou para menos, isso altera o equilíbrio, altera o valor da constante. Olha, se eu aumentar a quantidade de PCl3, acontece alguma coisa com a constante. Se eu aumentar ou diminuir a quantidade de Cl2, aumenta ou diminui o valor da constante. Pode aparecer assim para você na questão, mas é tudo pegadinha, porque você tem que guardar a seguinte informação. Nada que seja alterado numa reação vai mudar o valor da constante. A única coisa que pode mudar o valor da constante é a temperatura. Então, se o texto da sua questão alterar qualquer situação que não seja a temperatura, não influencia no valor da constante. Tá aí como é que é? A constante nessa reação aqui, ó, vale 0,4. Se eu tivesse colocado 2 atm aqui no final, será que esse valor de 0,4 mudaria? Não, porque a reação se rearranja para que o valor de Kp não mude, para que esse valor continue sendo 0,4. Ou seja, eu variei a quantidade de Cl2, mas não alterei o Kp. E isso é uma das informações mais importantes que você tem que guardar. A única coisa que altera o valor de uma constante de equilíbrio é a temperatura. Portanto, só varia com a temperatura. Ou seja, guarda essa informação. O único jeito de alterar esse valor de constante é se eu mudar a temperatura do meio da minha reação, do meio reacional. Ela está acontecendo a 25, eu aumento essa temperatura para 60 graus Celsius, por exemplo, pronto. Aí sim eu alterei o valor da constante. Mas essa é a única possibilidade, é a única coisa que tem a capacidade de alterar esse valor. Uma outra informação importantíssima é que eu te falei que os equilíbrios eles vão acontecer ou em solução aquosa ou em recipientes com gases. Perceba que eu deixei de fora os recipientes contendo sólidos somente. Ou seja, se o seu reagente ou se o seu produto for sólido, ele jamais irá entrar no valor de constante de equilíbrio. Na hora de escrever a expressão do equilíbrio, você não inclui os componentes que estiverem no estado sólido. Portanto, sólidos não entram no equilíbrio. E a justificativa é bem simples, na verdade. Você não consegue uma pressão parcial de um sólido. O sólido não tem pressão parcial. Do mesmo jeito que o sólido também não possui concentração em mol por litro. Na verdade, ele até possui, mas a concentração dele é constante, né? E a gente chama isso muito mais de densidade do que de concentração. Então, reagentes sólidos não possuem concentração variável e também não apresentam pressão parcial, já que não são gases. Portanto, não tem jeito. Eles não vão entrar jamais
jamais na expressão do equilíbrio. Eles não entram no equilíbrio. Eles participam da reação normalmente, eles podem estar sendo consumidos ou produzidos, não tem problema. Porém, na hora de escrever a expressão do equilíbrio, eles não entram nessa expressão. Isso aqui é bastante pegadinha nos vestibulares, então cuidado com essa informação, cuidado na hora de montar a sua expressão. E talvez desses pontos de atenção, o mais relevante de todos eles seja esse último aqui. Você tá vendo que aí o equilíbrio é o momento em que as velocidades das reações se igualam e que essas velocidades influenciam diretamente no valor da constante. Portanto, você pode até ter pensado, bom, o que eu consigo fazer para alterar a velocidade de uma reação? Poxa, eu lembrei que o catalisador faz isso. Então, uma das coisas mais comuns é falar ou afirmarmos que o catalisador altera alguma coisa no equilíbrio. E isso é uma grande mentira, porque catalisador não altera o equilíbrio químico ou a constante do equilíbrio. Como é que é, Taif? Exatamente, o catalisador ele pode até ser inserido no seu equilíbrio. Você pode até inserir um catalisador na reação para atingir o equilíbrio mais rapidamente. Porém, ele jamais vai alterar o valor da constante. Então, o catalisador ele atua na reação para que o equilíbrio seja atingido mais rapidamente, porém sem alterar as características do equilíbrio. E isso é muitíssimo importante. Portanto, eu vou até escrever aqui para você que ele somente atinge mais rapidamente o equilíbrio. E mais do que isso, eu quero que você enxergue isso daqui nos gráficos que a gente fez na aula passada. A gente tem os gráficos de velocidade e de concentração. Vamos entender então como que esse catalisador influencia nessas duas informações que a gente tem dos gráficos. Então, o que nós tínhamos percebido na aula passada? Que após o momento do equilíbrio, a gente tem uma linha igual para os dois componentes e que essa velocidade da direta diminui, enquanto que a velocidade da inversa aumenta, até o momento que nós estabelecemos o equilíbrio. E isso na nossa reação não catalisada. Então, nas reações não catalisadas, é exatamente esse gráfico que a gente tinha desenhado na aula passada, quando V1 igual a V2. O que eu estou te dizendo é que quando nós inserimos um catalisador numa reação que vai formar um equilíbrio, esse catalisador aumenta a velocidade tanto da ida quanto da volta, fazendo com que esse equilíbrio seja atingido mais rapidamente. Então olha que coisa linda. A velocidade da direta aumenta, portanto o consumo é mais rápido e atinge o equilíbrio mais rápido. Do mesmo jeito que a velocidade da inversa também aumenta, portanto produz mais rapidamente e atinge o equilíbrio mais rapidamente. Mas perceba a grande sacada, o equilíbrio continua exatamente na mesma posição. Coloquei um pouquinho para baixo só para que você consiga perceber todas as cores, mas ele fica exatamente na posição. Qual que é a grande diferença? Com um catalisador, esse equilíbrio é atingido mais rapidamente, portanto, num intervalo de tempo menor do que o anterior. Olha que coisa mais linda. Então, nesse momento, é o equilíbrio sem catalisador. Então, uma reação sem catalisador leva um certo tempo para atingir o equilíbrio, enquanto que a reação com catalisador vai atingir o mesmo estado de equilíbrio, portanto a mesma horizontal, porém vai tê-lo atingido mais rapidamente, no intervalo de tempo menor. Eu vou chamar esse T de T do equilíbrio sem catalisador e esse T do equilíbrio com catalisador. Taif, como que ficavam as concentrações mesmo? Eu vou redesenhar o que a gente tinha na aula passada, só para você lembrar aqui e a gente mostrar as alterações. No nosso exemplo da aula passada, essa era a concentração de hidrogênio, essa era a concentração de N2 e essa era a concentração de NH3. E que, portanto, a concentração de NH3 aumenta até o equilíbrio e a dos outros dois diminui até o equilíbrio. O que vai acontecer é que com a adição do catalisador, essas concentrações elas vão ser as mesmas no equilíbrio, mas elas vão ser atingidas muito mais rapidamente devido à presença do catalisador. O mesmo acontece aqui e o mesmo acontece aqui. Perceba então que as curvas em preto são as curvas catalisadas e a grande diferença é que elas ganham então essa curvatura mais acentuada, porque elas acontecem mais rapidamente, elas acontecem antes no tempo. Então essa curva ela dá uma achatadinha, ela fica mais acentuada tanto para o reagente quanto para o produto, tanto no gráfico de velocidade quanto no gráfico de concentração. Todas as curvas em preto
mais acentuadas do que a original sem catalisador. Então, gente, isso daqui costuma aparecer bastante no vestibular. Você tem que saber fazer isso daqui, tem que saber diferenciar as curvas num gráfico. É bem possível que a sua prova apareça um gráfico desse ou desse, mostrando essas diferentes curvas e pedindo para que você identifique qual reação é catalisada e qual é não catalisada. Não catalisada é sem catalisador, catalisada é com catalisador. Tem que guardar todas essas informações. Então vamos dando sequência aqui ao conteúdo para a gente falar de algumas coisinhas tão importantes quanto essas da primeira lousa, ou segunda lousa, ou terceira lousa, já nem lembro quantas lousas a gente fez. Bom, você deve ter percebido que nas lousas anteriores eu falei que existia uma expressão para o KP, eu falei que existia uma expressão para o KC, falei e mostrei para você também que elas são muitíssimo parecidas, e você deve ter ficado encucado. Ué, poxa, se elas são tão parecidas, será que não dá para relacionar uma com a outra? E é exatamente isso que a gente tem que ver aqui, então. Qual que é a relação entre o KP e o KC? Existe uma relação muito interessante da gente analisar aqui. De novo, vou colocar a reação para você, só para você não esquecer que a gente está sempre falando de uma reação genérica e que essa reação genérica pode ter quantos componentes forem. Posso ter 15 reagentes, 15 produtos, não tem problema, mas eu tenho que lembrar como que genericamente se escreve as expressões de KP. Então, todas as vezes que eu escrevo essa reação genérica, saiba que ela pode ser substituída por qualquer reação do seu problema, da sua questão. E aí eu quero que você guarde a seguinte informação. O único jeito de eu relacionar KP e KC é se todos os componentes forem gasosos. Ou seja, não faz sentido falar de KP se eu não tiver componente gasoso, você já sabia disso. Portanto, o único jeito de relacionar, ou as questões que podem relacionar KP com KC, são questões que estão falando de gases especificamente. E se está falando de gás, lembra que existe uma fórmula muito famosa dos gases que é o PV-nRT. E que se eu passo esse volume dividindo para o outro lado, a gente tem que uma pressão P de um gás sozinho no recipiente acaba virando a pressão parcial desse gás. Que eu vou usar o gás A só para que a gente tenha um exemplo genérico. Então imagina que eu estou calculando a pressão do A, ou seja, a pressão parcial de A no meu recipiente. É um PA vezes o volume do recipiente, número de mols de A vezes RT. Portanto, eu posso isolar a pressão parcial de A e dizer que ela é número de mols por volume, e olha que sorte, número de mols sobre volume é a mesma coisa que concentração molar do componente A. Tudo isso vezes RT. Portanto, para qualquer componente dessa minha reação, eu posso escrever a pressão parcial em termos de concentração. E eu acabei de achar uma relação entre KP e KC, entre pressão parcial e concentração molar. Se a gente for desenvolver a fórmula do KP e substituir cada uma das pressões parciais pelos seus devidos valores de concentração vezes RT, a gente vai chegar na seguinte relação entre essas duas constantes. Não vou desenvolver para a gente não perder tempo, mas fica aí de brinde para você. Substitui na fórmula do KP todas as pressões parciais por essas outras coisas aqui, ó, concentração vezes RT. E aí você vai ver que vai ficar cada coisa elevada aos seus expoentes e você vai chegar numa seguinte relação. KP é igual a KC vezes RT, e se você colocar o RT em evidência com os expoentes, você vai perceber que isso aqui é exatamente igual a um ΔN, ou seja, a variação do número de mols de gás da sua reação. Olha, eu vou guardar essa fórmula aqui e vou explicar um pouquinho melhor dela para você agora, para você não estressar. Essa fórmula é a fórmula que relaciona as constantes de equilíbrio, onde o KP e o KC você já conhece, o R é a constante dos gases, o T é a temperatura mesmo, a temperatura do recipiente em Kelvin. Lembra, todas as vezes que a gente usa PV-nRT, a temperatura tem que estar em Kelvin. E mais importante do que isso é esse ΔN de gás. Você deve ter ficado bastante confuso sobre o que é isso, e eu vou te explicar exatamente agora. Se você ainda não fez em casa a substituição para descobrir o que significa esse ΔN, você deve estar se perguntando o que ele é. E olha, esse ΔN é basicamente o seguinte: a soma de todos os coeficientes dos produtos menos a soma de todos os coeficientes dos reagentes. Vou escrever aqui a soma dos coeficientes dos produtos, Czinho mais Dzinho, menos a soma dos coeficientes dos reagentes. E isso vai ser exatamente assim se eu tiver 2, 3, 4, 1 ou 10 reagentes, mesma coisa para os produtos. Eu vou somar se eu tiver quem somar, eu vou somar se eu tiver quem somar. Já que é um delta, é produto menos reagente, final menos inicial. E por que é importante falar que é de gás? Porque eu estou fazendo uma reação com gases, mas mesmo assim pode ser que apareça um dos componentes
sólido ou aquoso. E esse componente sólido ou aquoso não entrará nesse ΔN de gás. Porque, de novo, para existir a relação entre Kp e Kc, eu tenho que analisar moléculas gasosas. Portanto, eu não posso incluir o sólido nesse ΔN, somente as moléculas e os coeficientes dos compostos que forem gasosos. Portanto, guarda essa informação com toda a sua vida. Essa informação é muitíssimo importante. Taif, essa relação entre Kp e Kc aparece muito no vestibular? Na verdade, não. É uma relação que é importantíssimo que você saiba, porque todos os cursinhos aí do país mostram essas relações para os seus alunos, mas que normalmente não é uma relação que aparece muito. Mas se aparecer e você nunca tiver visto, você vai errar. É importante que você tenha visto. E para a gente finalizar, então, o que a gente tem de conteúdo para a aula de hoje, eu quero te trazer um último ponto importantíssimo, que é uma coisa que nós chamamos na química de quociente de equilíbrio, que eu vou chamar carinhosamente de QC. Se você achou estranho que parece com o nosso Kc, guarda essa ideia, que essa ideia é muito importante. O QC, você vai assumir que ele é calculado exatamente do mesmo jeito que o Kc, ou seja, o quociente do equilíbrio nada mais é do que a própria expressão do equilíbrio. Só que ao invés de chamar de K, a gente vai chamar de Q. Mas Taif, por que a gente faz isso? Por que a gente chama de Q? Porque o quociente de equilíbrio, ele serve exatamente para a gente visualizar se a reação já chegou no equilíbrio. A gente calcula a expressão do equilíbrio sem saber se o equilíbrio já foi estabelecido e compara o valor que a gente obtém aqui com o valor da constante. E aí a gente decide se já chegou no equilíbrio, se tem mais produto do que deveria ou se tem mais reagente do que deveria. Se tiver mais produto do que deveria, a gente fala que já passou do equilíbrio e que de fato a reação inversa precisa acontecer com maior velocidade para que o equilíbrio volte a acontecer. Se existe um excesso de reagente, na verdade a reação precisa continuar acontecendo para que o equilíbrio se estabeleça. Então a gente vai analisar esses quocientes. Portanto, guarda que a primeira informação importante do quociente é que ele serve para avaliar ou avalia se o equilíbrio, se a reação já atingiu o equilíbrio. Portanto, o quociente ele avalia se a reação já atingiu o equilíbrio. Eu já te falei que ele pode ser escrito do mesmo jeito que a constante Kc. De maneira genérica, eu quero que você guarde que isso pode ser escrito como produtos sobre reagentes. Eu não estou preocupado com quem são os produtos, nem quem são os reagentes nesse momento, porque eu quero analisar com você somente a influência das quantidades no Kc e no QC, consequentemente. E a ideia é comparar o QC com o Kc. Portanto, o QC, quando comparado com o Kc, ele pode ser maior que o Kc, ele pode ser igual ao Kc, ou ele pode ser menor que o Kc. E a gente vai analisar essas três possibilidades de constante aqui. Vou até tirar essa chave para não ficar aparecendo e estar conectado com a informação da outra metade da luz. Então vem comigo, vamos fazer a análise. Olha só, você vai calcular o QC do mesmo jeito que você calcularia o Kc, concentrações dos produtos sobre concentrações dos reagentes, e vai ver qual é o valor. Taif, como que isso pode aparecer na questão? Olha, ele pode falar assim, ó, em um dado momento da sua reação, foram medidas as concentrações dos componentes e obtidas 0,3 mol por litro para o componente A, 0,2 mol por litro para o B, 0,7 para o C, 0,1 para o D. Verifique se essa reação já está com o seu equilíbrio estabelecido e justifique com os cálculos. Então você tem que fazer alguma coisa muito parecida com isso. E aí qual que é a ideia? Com as concentrações que ele te deu no enunciado, você substitui tudo na expressão do Kc, que nós chamamos de QC, e avalia o resultado. Olha, quando eu tiver um resultado de QC maior que o Kc, significa o seguinte, vamos analisar um QC. Se ele fosse igual ao Kc, eu estou dizendo que a quantidade de produto é exatamente igual à quantidade que tem no equilíbrio, que a quantidade de reagente é exatamente igual à quantidade que tem no equilíbrio. Quando eu digo que o QC é maior que o Kc, eu estou dizendo que eu tenho mais produto do que deveria e, consequentemente, menos reagente do que deveria. Quando isso acontece, essa fração que, por exemplo, dava exatamente igual ao Kc, passou a ficar maior que o Kc. Pensa em números. Se esse Kc valia 4, quando eu calculo o QC e esse QC vale 5, significa que eu tenho mais produto e menos reagente. É o único jeito de uma fração que resultava no número 4 resultar agora no número 5, quando o numerador for maior e o denominador for menor. Isso significa que se eu tenho mais produto do que eu deveria, é porque a reação, nós dizemos que ela está deslocada no sentido dos produtos. Então ela está deslocada no sentido dos produtos. Não se preocupa muito com o que essa palavra deslocada quer dizer agora. Mais para frente a gente vai
vai falar um pouco mais sobre isso. Mas estar deslocada no sentido do produto significa que eu tenho mais produto do que eu deveria ter no momento do equilíbrio. Significa que ela tá mais no sentido de produzir esse cara do que no sentido da reação estar estabelecida no seu equilíbrio. Eu tenho mais produto do que deveria, ela tá deslocada no sentido dos produtos. Guarda essa informação. Quando o KC for exatamente igual ao QC, significa que eu estabeleci um momento exato do equilíbrio e que, portanto, eu estou no equilíbrio. Então você substitui os valores do enunciado e se der exatamente igual ao valor da constante K, você acabou de descobrir que você já está no equilíbrio. Ah, Taif, como é que eu sei se dá igual exatamente a constante K? Porque o enunciado também tem que dar o valor da constante. Não tem como você fazer essa análise se você não souber qual é o valor da constante. Então, tanto as concentrações num determinado momento quanto o valor da constante vão ser dados do seu enunciado. E por último, vamos analisar a última situação, que é quando eu substituo os valores no meu QC e eu percebo que o QC vai ficar menor que o KC. Bom, você já deve ter se tocado aí que o único jeito de numerador sobre denominador ficar menor do que 4 é se, na verdade, quando eu substituir os números, eu tiver um valor maior para os reagentes e menor para os produtos. Ou seja, se a constante é 4, eu substituí e eu obtive um valor menor do que 4, por exemplo, 3, significa que eu tenho menos produto do que eu deveria e mais reagente do que eu deveria. Nós dizemos então que a reação está deslocada no sentido dos reagentes. Ou seja, você vai assumir que tem mais reagente do que deveria ter naquele momento, caso fosse o equilíbrio. Só toma cuidado para não usar na sua prova tem mais reagente do que deveria, tem mais produto do que deveria, porque isso é feio. Acostume-se a usar então a palavra deslocada no sentido dos produtos ou deslocada no sentido dos reagentes. Pronto, com essa última informação, você sabe todo o conteúdo inicial de equilíbrio químico. Já dá para você sair fazendo horrores de questões aí, infinitas questões para você se divertir e que, portanto, vai ter uma listinha de exercício para você fazer isso. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Muito obrigado por ter visto até o final. E se você tiver dúvida em algum momento, não deixa de nos contactar. Eu tô aqui disponível para te ajudar ao longo desses seus momentos de estudo. Eu fico por aqui, um grande abraço, tchau!